Sejam bem-vindos, esse é o canal Assessorando com Leandro Almeida e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na pessoa física, tá? Não só a isenção, como a redução da base de cálculo, e eu vou trazer uma situação aqui também da não incidência do ganho de capital. Aproveita e se inscreve no canal, dá o seu curtir aí, troca uma ideia, bate um papo comigo aí nos comentários. Vamos seguir aqui. O ganho de capital é a diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Por exemplo, você adquire um veículo por R$52 mil, vende esse veículo por 57, então você tem um ganho de capital ali de R$5 mil, tá? Mas não é só na venda, né, na alienação, que você tem a incidência ali do ganho de capital. Então é importante dizer aqui, além da alienação a qualquer título de bens ou direitos, nós temos cessão ou promessa de cessão de direitos, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, transmissão de bens ou de direitos. Então veja, não é só alienação, tem outros critérios ali, tem outras situações que pode gerar o ganho de capital. Então é preciso observar, né, e ficar atento a qual é a operação. Por exemplo, doação, herança, dação em pagamento aqui. Todas as situações ali, né, de transferência de posse na qual tem ali um ganho, é preciso observar se tem a incidência ou não do ganho de capital. Vamos seguir aqui. Antes de falar da redução da base de cálculo e da isenção, né, do ganho de capital, é preciso dizer aqui, já recebi essa pergunta várias vezes, que é a seguinte: se você pode pegar um bem e atualizar o valor dele. Vou dar um exemplo, que você tem um imóvel lá que está a R$100 mil, e você sabe que o valor de mercado dele hoje é R$1 milhão, por exemplo. Você não pode espontaneamente ir lá e mudar esse valor, tá? Isso não é possível. Você tem que registrar isso a valor de custo e dar manutenção nisso na declaração, mas há situações, principalmente no que diz respeito a imóveis, né, residencial, comercial, urbano, rural, enfim, é a questão de você aumentar o custo, tá, desse patrimônio, mas é preciso observar alguns critérios aqui. A atualização do valor de custo, é preciso ter documentos hábeis e idôneos que comprovem os gastos, isso é importante, tá, pessoal? Gastos com construção, ampliação e reforma, pequenas obras, pinturas, encanamento, etc. Despesas com demolição de prédio, despesas de corretagem na aquisição do imóvel vendido, gastos com a realização de obras públicas que beneficiam o imóvel, imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do imóvel, juros e demais acréscimos pagos na aquisição do imóvel, despesas com escritura e o registro do imóvel. Então veja, você adquiriu um bem, você pode aumentar o custo desse bem se você teve uma despesa ali, uma dessas despesas que envolveu esse patrimônio, essa aquisição. Ou também você tem feito ali reformas. É importante dizer aqui que você precisa guardar as notas fiscais, recibo, tirar recibo pro pedreiro, servente, notas fiscais dos materiais que você usou ali, e aí você pode aumentar o custo desse patrimônio, mas é preciso ter esses documentos ali para respaldar essa situação. Vamos falar sobre a redução de base de cálculo. As duas situações aqui, ela envolve imóveis, né? A primeira dela é o seguinte: a pessoa física residente no Brasil que efetue a alienação de imóvel adquirido entre os anos de 1969 a 1988, então nós temos uma tabela ali de redução, né, entre 1969 a 1988, tem essa tabelinha ali. Imóveis até 1969 não pagam imposto porque tem a base de cálculo reduzida a zero, então não haverá ganho de capital. A segunda situação é a seguinte: a pessoa física residente no Brasil que efetue alienação de imóvel a qualquer título a partir de 1º de dezembro de 2002, nós temos dois fatores de redução aqui. Não se preocupe com esse fator de redução, tá? Porque para fazer esse cálculo aqui é preciso baixar um programa chamado GCAP da Receita Federal e fazer o cálculo por lá, porque ali você vai responder algumas perguntas, colocar as informações,
e ele vai dar o cálculo ali. Vamos dar um exemplo aqui. Supomos que em maio de 1987 você adquiriu um imóvel por R$350 mil. Em abril de 2023 você vendeu, né, esse imóvel por R$500 mil. Então veja que o sistema do GCAP ele já calcula os percentuais de redução, né? Nesse caso aqui há 3 situações de redução. O ganho de capital nós tínhamos calculado ali por R$125 mil antes dessas reduções, tá? E com a redução, qual o valor que fica? R$26.598,75. Sobre esse valor vai ser aplicado uma alíquota de 15%. Então veja que a diferença de R$125 mil para R$26 mil ela é bastante significativa. Então essas reduções à base de cálculo para você que vai vender um imóvel ali, ela é importante, tá? Então, olhar a questão de qual é a idade do imóvel que está com você, né? Você cai naquela situação de redução ou não, mas o sistema GCAP ele calcula tudo isso, então fica facinho. Ou você pode baixar esse programa direto da Receita Federal ou contratar alguém da sua confiança para fazer os cálculos. Vamos seguir aqui. Muito bem, agora nós vamos falar sobre a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital. Venho trazer aqui 2 situações interessantes. A primeira é a seguinte: a pessoa física que efetue a venda do único imóvel de valor igual ou inferior a 440 mil, que nos últimos 5 anos não tenha efetuado outra alienação, mesmo que tributada. O imóvel pode ser rural ou urbano, pode ser residencial ou comercial, pode ser individual ou em comunhão. Aqui, então, o importante é que esse imóvel ele tenha que ser vendido aí, né, alienado igual ou inferior a 440 mil. Nos últimos 5 anos essa operação ela não pode ter ocorrido, né, e tem que ser um único imóvel. Não importa que se ele é comercial ou residencial. A pessoa física que aliene imóvel residencial e no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato, aplique o valor recebido na aquisição de outro imóvel residencial ou imóveis residenciais, né? O contribuinte somente pode usufruir do benefício uma vez a cada 5 anos. Note que aqui é muito parecido com a situação anterior. Considera-se imóvel residencial a unidade construída para fins residenciais em zona urbana ou rural. Para aplicação dessa isenção, é irrelevante ser ou não este o único imóvel do contribuinte. É muito diferente da situação anterior, porque na situação anterior você tinha que ter um único imóvel. Aqui não importa se você tem 1 ou 2, é importante que ele seja residencial. A aplicação parcial do produto da venda dentro do prazo estipulado resulta em tributação do ganho proporcionalmente. Isso significa dizer que você tem um bem residencial, vai vender, vai comprar 1 ou 2 bens. Esses bens que você vai comprar, esse bem que você vai comprar, tem que ser residencial. Então, você tem um bem residencial, vai vender, dentro de 180 dias você vai ter que comprar bens residenciais. Aqui não cita valor, que se por um acaso esse produto não for totalmente aplicado em imóveis residenciais, você vai pagar proporcionalmente ali, né? Ou vai pagar o ganho de capital, porque não se enquadra na situação, ou proporcionalmente vai ter que ser feito o cálculo ali. Vou dar um exemplo: você vende um bem residencial que vale R$1 milhão e aplica R$500 mil em imóveis residenciais e os outros restantes não. Tá? Então, aquele outro restante que não foi aplicado, tem que haver o cálculo do ganho de capital. Vamos seguir. Eu quero trazer aqui também sobre a consideração de bens de pequeno valor. O que isso significa? O contribuinte poderá usufruir da isenção do ganho de capital ao efetuar a venda de bens de pequeno valor, que compreenda aqueles cujo valor de venda no mês seja igual ou inferior a R$20 mil para alienação de ações negociadas no mercado de balcão. Então, isso aqui é para ações negociadas em mercado de balcão, tá? Aquelas que não são negociadas na Bolsa de Valores. R$35 mil para os demais casos, inclusive nas alienações de ações negociadas em Bolsa de Valores no exterior. Então, veja bem, vou dar exemplos aqui. Você tem 2 motos, porque é importante dizer isso. Essa isenção ela é no mês, ela é dentro do mês. E para o conjunto de bens. Tá? Então, conjunto de bens, você vende motos, você vende carros, você vende criptomoedas, criptoativos,
Você vende lá, sei lá, máquinas e equipamentos. É o grupo, tá? Então você pega 2 motos, cada moto vale 15 mil reais, você está dentro da isenção aqui de 35 mil reais. Então nós não vamos fazer cálculo de ganho de capital, nem perder tempo com isso. Já está dispensado. Inclusive não precisa nem fazer o GCAP ali. Deu 35 mil reais, dentro do mês, o grupo de patrimônio não precisa calcular. Vamos falar que você pega criptoativos ali e vende esse criptoativo por R$ 34.999. Não precisa nem fazer o GCAP, está dispensado porque é considerado bens de pequeno valor. Vamos dar um exemplo aqui, que seja veículo, criptoativo, outros bens, né? Você comprou aqui num determinado mês 32 mil reais, vai vender em abril de 2023 por 35 mil reais. Note que o sistema, né, o GCAP, ele calcula no primeiro momento ali que você tem um ganho de 3 mil reais, no entanto, o imposto devido é zero, porque por ser considerado ali bens, né, esse grupo de patrimônio ficou abaixo dos 35 mil reais, então ele considera ali como uma parcela isenta. Muito bem, então, para falar do ganho de capital sobre veículos, né, ou outros bens, passou dos 35 mil reais ali, a gente sabe que tem que fazer a apuração do ganho, né? Eu tenho um carro ou um bem qualquer ali que custa 100 mil reais, vende por 110, ganho de capital, né? Tem que calcular o ganho de capital. Mas há uma situação de não incidência, eu quero trazer ela aqui, eu acho ela importante. Vamos supor que você comprou um veículo por 100 mil reais. Tá? E esse bem, hoje, está avaliado em 110. Por algum motivo, ele valorizou 10 mil reais ali. Só que nesse mês, ainda nesse mês, você deu perda total nesse carro. Então, se há uma perda total, roubo, né, ou um furto ali, ele não tem incidência do imposto. Vamos dar uma olhada. Sobre a indenização recebida por pessoa física que sofreu perda total ou roubo do veículo, não há incidência do ganho de capital. Se o valor recebido for superior ao custo de aquisição do bem sinistrado ou roubado, o valor excedente recebido será informado na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, na declaração de imposto de renda. Você já está passando por uma situação complicada, né? De perda total ou de roubo ali, e pagar tributo ainda seria uma situação um pouco mais desagradável ali, e ainda bem que a legislação traz ali que não há incidência do ganho de capital. Muito bem, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um curtir se você gostou do conteúdo, compartilhe aí, tá? Ajuda o canal a crescer, eu dependo muito de você. Agradeço demais da conta mesmo a sua presença, o tempo que você gastou aqui assistindo o conteúdo. Espero ter ajudado de alguma forma. A legislação ela é muito ramificada, tá? Cada tópico desse aqui dá para fazer um vídeo de tão ramificado que é, de tanta situação. Então eu tentei sintetizar, trazer aqui alguma informação que possa te ajudar, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Te espero nos próximos vídeos e fica com Deus.